Pai. O Pai de verdade. Porque o Pai dessa terra é capaz de nos abandonar, mas a Bíblia diz que ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu não os abandonarei. Este é o Deus que cuida de vocês. E o próprio Cristo disse: se seus pais terrenos, quando o filho pede pão, por acaso eles não pedem, quanto mais seu Pai Celestial não vos dará as coisas que vocês precisam. E aí, para finalizar, meus queridos, a Bíblia, o texto continua, diz que Ana, mais uma vez, naquele lugar de oração, olha a importância da oração, né? Porque Ana podia ter recorrido a médicos, Ana podia ter recorrido a rituais, seja magia, qualquer coisa. Mas Ana, apesar de estar em sua angústia profunda e em sua tribulação, ela sabia, ela cresceu sabendo que diante de coisas impossíveis apenas um Deus é capaz de resolver. No dia da angústia, no dia da tribulação, tendemos a querer correr para pessoas, para empréstimos, para homens, mas, amados, na sua vida, quando chegar o dia mau, o primeiro lugar que você tem que correr é para os pés de Jesus. Quem é que vai resolver se não for Ele? Porque é Ele quem assina o papel, é Ele que diz o sim e abre a porta, é Ele que fecha as portas, é Ele que traz a cura, é Ele. Aquela pessoa até parece que foi ela que resolveu, até parece que foi o juiz que assinou, mas na verdade foi um decreto que veio lá de cima e disse assina. Porque se o decreto não vier do alto, nada acontece aqui embaixo. Não é verdade? Como falou o Marceliano, a oração move decretos, não é verdade? Disseram para o rei: rei, um decreto não pode ser revogado, mas depois que Daniel se posicionou e orou e foi liberto da cova dos leões, o rei disse: não quero saber do que falou o homem, farei um novo decreto e revogarei o antigo. Porque a nossa oração move o sobrenatural, mas também moverá o natural. Vocês entendem o que eu estou falando? E aí, meus queridos, ela orando naquele lugar, e é lindo, porque a Bíblia diz que ela estava orando baixinho, era como se os lábios só se movessem. O sacerdote até achou estranho, mas sabe o que eu entendo? Tem dias que são muito difíceis. É difícil até de falar, de contar para Deus o problema. Às vezes a gente não tem palavra porque a angústia é muito grande, a aflição é muito grande, não é verdade, meus irmãos? Nós também somos humanos, às vezes somos tomados por dores, às vezes a situação parece maior do que nós, às vezes parece que o nosso braço não tem como alcançar, e aí a gente vai para o nosso quarto, a gente se ajoelha e chora, às vezes a gente só chora, porque não tem palavras, e aí às vezes até o inimigo, sabe? Penina ficava dizendo para Ana, zombando dela, e aqui eu não quero colocar vocês contra pessoas, porque às vezes pessoas têm palavras que machucam, que doem, que ferem, que tentam nos paralisar, mas também o inimigo, ele é aquele que vem na sua mente e coloca palavras para te paralisar, dizer que não vai dar certo, dizer que Deus não está te ouvindo, dizer que Ele nunca vai fazer. Quantas vezes fomos setados, aleluia, palavra, e aí no dia fraco às vezes a gente abraça, mas o Senhor quer nesta noite remover todas as setas do inimigo que chegaram até você dizendo que o Senhor não te ouve, porque Deus nunca deixou de ouvir. Ele derramou o sangue do próprio Filho para abrir um caminho até o trono, para que vocês continuem sendo ouvidos, amados, queridos. E aí o sacerdote vê aquela mulher, acha que ela estava bêbada. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas não entendem a nossa dor. E aí vão julgar algumas questões, vão dizer